Seja bem-vindo ao 6º episódio da nossa série sobre quem é Jesus. Ao chegarmos ao fim de nossa jornada, espero que a cada episódio deste estudo você tenha conhecido ainda mais sobre esse homem impressionante e poderoso que entregou sua vida para que pudesse salvar a nossa. Agora quero desafiar você com um pensamento. Você já parou para pensar em quantas vezes e quão facilmente usamos a expressão "eu quero"? Eu quero um novo emprego. Eu quero vir aqui. Eu quero ver isso. Eu quero conseguir aquilo. Às vezes nossos desejos parecem inofensivos. Outras vezes são impulsionados por um desejo terreno de ter mais, fazer mais, ser mais. É seguro dizer que quando alguém nos pergunta o que queremos, nossa resposta muitas vezes é algo materialista ou temporário. É por isso que acho interessante quando no Evangelho de Marcos, Jesus se vira para um homem chamado Bartimeu e pergunta a ele: "O que você quer que eu faça por você?" Vamos fazer uma pausa por um momento. Se Jesus fizesse essa pergunta a você, o que você responderia? Você enxergaria uma oportunidade para realizar mais um dos muitos desejos em sua lista? Ou reconheceria como uma oportunidade para aprender uma lição com Jesus e fazer com que Ele faça algo de muito maior valor do que qualquer coisa que possamos desejar? No mundo em que vivemos hoje, é muito comum cedermos à tentação de querer mais riqueza e poder. Os ideais de servir uns aos outros, de desistir de nossos próprios desejos para ajudar outra pessoa, ou de deixar de lado o que queremos para beneficiar outros, são resistidos por um mundo que nos diz o contrário frequentemente. E isso é triste. Nosso mundo nos faz acreditar que somos o centro de todas as coisas, que apenas o que queremos importa e que todos os outros estão em segundo lugar porque merecemos estar em primeiro. No entanto, quando lemos sobre o encontro de Jesus com um homem cego chamado Bartimeu, em Marcos capítulo 10, versículo de 47 a 52, essa visão de mundo é desafiada e uma nova maneira de viver em serviço uns aos outros é apresentada. Se você ler toda a história, verá que essa escritura nos diz que Jesus estava a caminho de Jerusalém, a cidade onde ele enfrentaria a cruz. E ainda assim, quando ele ouve o clamor de um homem cego, alguém considerado insignificante pelas pessoas ao seu redor, Jesus para. Não apenas para ouvir Bartimeu, mas para mostrar a ele sua compaixão e fazer algo por ele que mudaria sua vida para sempre. Como um mendigo cego, Bartimeu costumava se sentar à beira da estrada, pedindo esmolas às pessoas que passavam, esperando apenas conseguir o suficiente para sobreviver por mais um dia. Devido à sua deficiência e às consequências da sua vida naquela época, ele era completamente dependente da bondade de outros, mas era frequentemente ignorado e muitas vezes desprezado pelas pessoas. No entanto, apesar de ter uma missão crucial a realizar em Jerusalém, Jesus faz uma pausa em sua jornada para dar atenção a Bartimeu, o ouvindo, o vendo, o valorizando e o servindo. Vamos dar uma olhada no que aconteceu em Marcos, capítulo 10. Quando Bartimeu ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Muitos o repreendiam para que se calasse, para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." Jesus parou e disse: "Chamem-no." E chamaram o cego. "Ânimo, levante-se, ele o está chamando." Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. "O que você quer que eu faça?" perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: "Mestre, que eu torne a ver." "Vá", disse Jesus, "a sua fé o curou." Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus
pelo caminho. Embora Bartimeu não pudesse ver com seus olhos, ele reconheceu Jesus como mais do que um professor e mais do que um profeta. Ele o chama de filho de Davi, um título exclusivamente reservado para o verdadeiro Messias. Quando Jesus lhe pergunta: o que você quer que eu faça por você? Bartimeu respondeu pedindo para ver, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Ele pede para ver porque seu coração havia reconhecido o Messias diante dele, e ele entendeu a profundidade da pergunta de Jesus. Quando Bartimeu responde com as palavras: eu quero ver, Jesus, cheio de compaixão, cura seus olhos e o elogia por sua fé. Então, impulsionado pelo poder e pela presença do Messias e com sua nova capacidade de ver, não apenas com seus olhos, mas com seu espírito, Bartimeu se levanta de seu lugar à beira da estrada e começa a seguir Jesus. Há muitas lições incríveis nessa história, mas se olharmos para este relato do ponto de vista de Jesus, uma lição em particular se destaca. Em nossa cultura e ordem de prioridades, podemos acreditar que há coisas mais importantes para Jesus fazer do que dar atenção a um mendigo cego clamando por sua atenção à beira da estrada. Podemos esperar que o propósito que Jesus veio cumprir, a cruz, e o destino de sua jornada a Jerusalém, estivessem muito acima nessa hierarquia do que o pobre e velho Bartimeu. Mas graças a Deus, esse não é o caminho de Jesus. Não apenas nessa história, mas ao longo do Novo Testamento, testemunhamos como Jesus repetidamente permite interrupções daqueles que a sociedade ignora. Nessas múltiplas ocasiões, ele demonstra uma compaixão magnífica, compartilhando seu poder para curar e transformar essas pessoas, não importa qual seja a necessidade delas. Então sua pergunta a Bartimeu: o que você quer que eu faça por você? Não é apenas um gesto gentil, mas um desafio a todos nós e um exemplo de verdadeiro servir. Pouco antes de seu encontro com Bartimeu, no início do livro de Marcos, lemos uma afirmação impressionante de Jesus. Está em Marcos, capítulo 10, versos 43 a 45, e Jesus diz o seguinte: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tanto os termos filho de Davi quanto filho do homem, que encontramos no Evangelho de Marcos, são usados para revelar Jesus como Messias. Este segundo título, filho do homem, identifica Jesus não com glória e poder, mas, em vez disso, estabelece uma semelhança entre ele e as pessoas que ele veio salvar. Ao fazer isso, vemos que o que importa para Jesus não é posição ou autoridade, mas sim servir aqueles que são seus seguidores. É uma visão de mundo contracultural, de cabeça para baixo, que apresenta nosso Rei, o Senhor de todos, como alguém que não busca seu próprio benefício, mas humildemente atende às necessidades daqueles que o invocam. Basicamente, Jesus age mais como um servo do que como o Rei dos Reis. Isso é ainda mais chocante por causa da época em que Jesus viveu. Os reis tinham privilégios muito especiais no primeiro século, assim como tem hoje. A autoridade de um rei era absoluta e todas as suas necessidades eram atendidas por servos que dedicavam suas vidas com o que seu mestre precisava. Os servos renunciavam a qualquer direito sobre sua própria vida e defendiam os direitos daqueles a quem serviam, especialmente quando serviam a um rei. Eles trabalhavam dias longos e árduos por pouco ou nenhum salário. Agora, como o Filho de Deus, ou como está escrito, o Filho do Homem, esperávamos ver Jesus como um desses poderosos reis.
exercendo a sua autoridade com absoluta certeza e dispersando seus inimigos diante dele. Contudo, observamos Jesus no papel de um servo, priorizando as necessidades daqueles que foram feridos, marginalizados e esquecidos, em detrimento das suas próprias. Em outras palavras, ele não se comportou conforme esperaríamos de um rei. Mas é por meio desse caminho de servidão que Jesus transformou inúmeras vidas, muitas delas assim como Bartimeu. Os desajustados, aqueles rejeitados pela sociedade, aqueles que não são dignos da atenção de ninguém, muito menos da atenção do Mestre. No entanto, são essas vidas que fazem Jesus parar em seu caminho, adiar seus planos importantes, olhar e servir aqueles que precisam dele. E a melhor parte disso é que, milhares de anos depois, Jesus continua o mesmo, nos servindo e transformando com sua amorosa graça e misericórdia. Nós vemos Jesus fazer isso na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor, nossos amigos, famílias e até mesmo estranhos. Até aqui exploramos a imagem poderosa de Jesus como pastor que conhece e cuida de cada uma de suas ovelhas. Ele nos guia, protege, nos chama pelo nome, prometendo estar conosco em cada passo do caminho. Agora, eu convido você a aprofundar seu relacionamento com Jesus, ouvindo sua voz nas Escrituras e confiando nele para guiar sua vida. No próximo episódio, continuamos descobrindo a profundidade do amor e do cuidado de Jesus por nós.